Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Bem, nesse segundo bimestre nós estamos estudando sobre a água, a disponibilidade de água no planeta, é, a- as condições em que se encontram os recursos hídricos na Terra, no planeta Terra, também no Brasil, e claro, sempre trabalhando na perspectiva do local, sempre trabalhando na nossa escala, como que a água ela está sendo tratada, ou como que qual é a situação da água aqui em Ponta Grossa, né? O nosso espaço de vivência direto. Naturalmente que quando você trabalha com a questão da água, um dos temas que tem que ser levado em conta é a questão das bacias hidrográficas. Afinal, é nas bacias hidrográficas que você vai encontrar os recursos hídricos, tá? É na bacia hidrográfica que você vai estabelecer algumas medidas para conservação, para um uso correto ou adequado desses recursos. Então, as bacias hidrográficas elas são de fundamental importância nesse sentido. Tá? E aí, claro que é importante nós estudarmos elas de um modo bem específico. Afinal, o que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é uma área delimitada, né? É uma área com delimitação, que vai ser drenada por um rio principal e seus afluentes, né? Conforme nós podemos ver no modelo a seguir. Tá? Vejam, aqui nós temos um modelo esquemático que ajuda aí no entendimento do que vem a ser uma bacia hidrográfica. Então percebam, obviamente que não está delimitado como eu havia dito, né? Você não tem uma delimitação geográfica. Essa delimitação ela vai acontecer a partir dos divisores de águas. Tá? O que são esses divisores de águas? São as áreas mais elevadas da superfície, as áreas mais elevadas do terreno. Você já percebeu que a superfície terrestre ela apresenta várias elevações e algumas áreas são mais elevadas, outras são mais baixas. Tá? Obviamente, até por que leva esse nome de bacia hidrográfica? Porque forma, né, as bacias hidrográficas normalmente formam um formato, tem o formato de uma bacia. Tá? Uma área mais elevada ali, que seria as bordinhas da bacia, e uma área mais baixa. Tá? Inclusive, se você pegar uma bacia e colocar água dentro, ali, o mesmo que você coloca na beirada, ela vai escorrer para a parte mais baixa. Então, daria aí a configuração de uma bacia hidrográfica. Vamos tentar fazer, hipoteticamente, né, um traçado dessa bacia hidrográfica, a delimitação. A delimitação você pode fazer, obviamente, se você tiver contar com uma carta topográfica. Então, a partir das curvas de nível que a gente viu em sala de aula, você consegue delimitar lá a bacia hidrográfica de um modo bem tranquilo. Vamos ver se dá certo aqui. Então, imagine aqui que aqui passaria o total VEG, né? Seria a parte mais elevada do terreno. Normalmente coincide até as, com as nascentes. Então, vamos fazer uma delimitação aqui da nossa bacia hidrográfica. Uma delimitação hipotética, porque a gente realmente não sabe. É um modelo apenas para finalidade de representação. Perfeito? Vou dar uma puxadinha aqui. Então, imagine que essa seria a nossa bacia hidrográfica. É uma área delimitada, né? Estariam aqui os divisores de água. E dentro dessa área aqui nós teríamos um rio principal, que é o rio de maior extensão, normalmente de maior volume de água, e nós teríamos rios menores que terminariam, que vão desaguar nesse rio principal, né, que seriam os afluentes. Esse modelo que mostra essa decomposição para nós. Tá? Então vamos analisar ele brevemente. Aqui nós temos representado pelo número 1 a nascente. Então aqui nós temos uma nascente, aqui nós temos outra, aqui teríamos mais uma. Então, onde tem essas extremidades, as nascentes, onde começa ali o fluxo de água na superfície. Isso seria as nascentes, né? Seriam as nascentes. Todas essas extremidades aqui nós colocaríamos como nascentes, número 1. O 2 aqui é o rio principal. Tá? Percebe que o 2 está aqui, representa esse traçado aqui, ó, esse curso, que é o rio mais extenso. Tá? Se for analisar o desenho dos riozinhos, aí, esse seria o mais extenso, ele é bem mais extenso que os demais. Então é, obviamente, o rio principal. Tá?
além de mais extenso, claro, se você trazer isso para a realidade, vai ser certamente um rio mais largo, com um volume maior de água. Se fizer um cálculo de vazão, a vazão certamente vai ser maior e por aí vai. Então, o 2 aqui seria o rio principal e as nascentes ali vão ser. Ele também tem a nascente, obviamente, e a nascente aqui vai ser dos afluentes, que é o número 3 aqui, ó. O número 3 aqui, está sendo representado aqui, é os afluentes. Aqui seria um afluente. O que é afluente? Seriam rios menores que desaguam no rio principal. Então percebe que esse rio aqui, ele nasce aqui, vai ser um afluente direto disso aqui. Esse aqui também ele vai nascer aqui, é um rio de pequena extensão, se comparado, de menor extensão se comparado ao rio principal, e ele vai desaguar no rio principal aqui. Perfeito? Um rio de menor extensão vai desaguar no maior. Esse aqui, ó, também. Esse aqui eu já mencionei. Se nós fizéssemos um outro aqui, ó, seria mais um afluente. Aqui vamos imaginar que tenha um outro afluente. E assim por diante. Beleza? Número 4, subafluente. Subafluente vai ser um rio de pequena dimensão, de pequena extensão, um rio menor do que o principal. Pode ser menor do que o afluente ou não, como é esse caso aqui, ó, do mesmo tamanho, até parece ser até um pouco mais extenso, mas ele vai desaguar no afluente para daí no rio principal, percebe? Então esse aqui é um subafluente. Tá? Nós poderíamos ter uma outra situação aqui, ó, um pequeno subafluente aqui, ó, um outro afluente, um subafluente aqui, percebe? Então aqui, vamos ver se dá para fazer o 4, aqui teríamos um subafluente. Opa, não ficou bonitinho? Aí nós teríamos um subafluente. Um afluente do afluente. Beleza? Tranquilinho? 5 é a foz ou desembocadura. 5 está aqui, logo abaixo da minha imagem. Vou ver se consigo deslocar aqui. Opa, não consegui. Não consegui deslocar. Opa, ainda não. Enfim, permanece aqui. Acho que você está conseguindo ver. Né? O 5 seria a foz ou desembocadura. É onde esse rio principal aqui vai desaguar. Né? Claro que aqui nós vamos ter foz também. Aqui uma foz, aqui outra foz. Nesses casos, vamos considerar a foz do rio principal. Então é onde esse rio vai desaguar. Vamos tomar como exemplo o rio Tibagi. O rio Tibagi, né, ele vai desaguar, é um rio, uma extensão considerável, é o rio aí da nossa bacia hidrográfica aqui, e ele vai desaguar no rio Paranapanema. O rio Paranapanema no Paraná e assim sucessivamente. Então, normalmente, os rios eles vão desaguar, ter a sua foz ou num outro rio, normalmente um rio maior ainda, ou no mar ou num lago. Né? Então, essas são algumas das possibilidades de foz de um rio. Né? Bem tranquilo, né? Número 6. Número 5. Número 6 é a margem esquerda, está aqui, e número 7, margem direita. Como que você vai saber onde que é a margem direita e a margem esquerda de um rio? Como que você vai adivinhar, vai determinar? É muito simples. Basta que você se posicione, né, ao lado do rio. O rio ele vai ter o sentido do fluxo. Né? A água ali vai fluir por um sentido. Neste caso, se a foz é para cá, a água está vindo daqui e fluindo para cá. Perfeito? Concorda? Então, se você se posiciona aqui, imagine que você está olhando aqui para o número 5 aqui. Esse lado aqui vai ser, se você estendesse o seu braço, seria o lado esquerdo, e esse aqui seria o seu lado direito. Então está aí definida a margem esquerda e a margem direita do seu rio. Você se posicionou ao lado do fluxo, então se a água está fluindo para cá, lado esquerdo, lado direito. Muito tranquilo. Tá? Quando você tiver a oportunidade, até peço para que você exercite isso. Tá? Beleza? Muito tranquilo. Algumas pessoas acabam se confundindo ou não sabem como determinar margem esquerda e direita de um rio. E é bem tranquilo, como você pode estar observando. 8. Jusante. O 8 está nessa porção aqui, ó. Está bem aqui, ó. Número 8. Jusante. Jusante é a área ali próximo à foz do rio, próximo à desembocadura do rio. Também você pode considerar jusante quando um determinado ponto ou algo que você esteja fazendo referência esteja mais próximo da foz do que em relação à nascente. Então vamos imaginar que você esteja aqui. Aqui, ó. Você está aqui. Vamos fazer aqui, ó. Beleza? Você está aqui. Não ficou bom?
Vou tentar fazer de novo. Tentar desenhar um bonequinho aqui. Ó. É muito difícil. Mas imagine que você esteja aqui e que aqui tem uma ponte. Vamos dizer uma ponte aqui, ó, ou uma barragem. Perfeito? Então, essa ponte ou essa barragem está jusante em relação a você que está aqui, porque está mais próximo da foz. Agora, se você tem a tua ponte ou a tua foz aqui, ó, se você tem a tua foz ou a tua barragem ou a tua ponte aqui, está a montante. Basta olhar o número 9 aqui. Está a montante, porque está mais próximo da nascente. Tá? Então, montante próximo da nascente e jusante próximo da foz. Beleza? Muito tranquilo isso daí. Acredito que você não vai esquecer mais. Até peço para que, se você quiser, tiver tempo e etc., tente montar aí uma bacia hidrográfica, pode ser hipotética, né? Claro, com base nos outros elementos que nós vamos ver adiante, tente montar aí uma bacia hidrográfica no seu caderno, pega uma folha, que acredito que isso vai te ajudar bastante. Tá? Beleza? Bem, nesse modelinho aqui, nós temos, como você pode observar, a representação ali do rio mesmo, né? As partes do rio. Tá? Quais são as partes que estarão presentes aí num rio ou num curso hídrico. Tá? Então vejam, nós vamos ter aqui o número 1 representando a vertente, né? Seria aqui essa parte. Vertente, pessoal, quando você fala em relevo, é basicamente toda a área aí entre o divisor de água aqui, parte mais alta, e a parte mais baixa aqui, o talveg, no caso aqui vai coincidir com a parte mais profunda do leito do rio. Então toda essa área aqui vai ser a vertente, né? Especificamente nesse caso aqui, ó, né? É onde nós moramos, onde tem todas as construções feitas pelo ser humano, aí normalmente está na vertente, que também é considerado na geomorfologia como encosta. Perfeito? Bem fácil de ser entendido isso daí. Número 2 aqui é a margem, tá? A margem do rio. Tá? O barranco ali, as áreas próximas ao barranco do rio, quando está lá na beirinha do curso hídrico. E o 3 aqui nós teríamos o talveg, que é justamente, aqui está a linha d'água, né, o leito, a calha do rio aqui, e aí aqui nós teremos, né, a parte mais baixa do relevo, né, que é o centro do rio. Percebe que aqui nós estamos, nesse caso aqui, abaixo da lâmina de água. E aqui é a parte mais profunda do rio. Você não conseguiria, se isso aqui fosse numa situação prática, você não conseguiria enxergar essa parte aqui, porque é a parte mais profunda do leito. Tranquilo? Muito simples, né? Concorda? Bem tranquilinho isso daí. Tá? Aqui nós temos um outro modelo de bacia hidrográfica, né? Uma forma de compreender a bacia hidrográfica. Então você percebe que aqui nós temos a parte mais elevada do relevo, né? Que seriam os divisores de água dos dois lados. Aqui os afluentes e o rio principal estaria aqui no centro. Ó. Então aqui nós teríamos toda a representação que a gente viu até agora estaria representada aqui. Perfeito? Bem tranquilo de ser compreendido. Tá? Bem fácil mesmo. Tá? Então você consegue, a partir desse modelo, entender tudo que a gente viu até o presente. Por que é importante, pessoal, estudarmos a água, os recursos hídricos e as bacias hidrográficas? Tá? Porque é a partir dos rios que nós vamos ter o fornecimento de água potável, né? Ou seja, a água que nós consumimos diariamente, bebemos em casa, utilizamos para beber, para tomar banho, para fazer a limpeza da residência e etc. Né? Para a produção de energia, né? Pergunto para você, de onde que vem, qual é a matriz energética, qual é a fonte geradora de energia, da energia elétrica que você está utilizando na tua casa para ver esse vídeo? Né? De onde que veio, qual foi a matéria-prima para a geração dessa energia? Certamente deve ter sido a água. Vias de acesso, no caso transporte, aí você deve considerar, por exemplo, a região norte do Brasil, lá a região amazônica. Lá nós não temos redes de estradas, como temos aqui ou em outras regiões do país. Lá os rios,
funcionam como verdadeiras rodovias, até porque lá chove, né, tem o regime hídrico deles lá, o fluviométrico, é diferente, então chove durante 6 meses do ano, alaga tudo e etc. Então os rios funcionam como as verdadeiras estradas. Né? Transporte de pessoas, de mercadorias e etc. Tudo é feito a partir dos rios, né, a partir da navegação. Então os rios eles são importantíssimos como sistema de transporte, né, a partir da navegação. Produção de alimentos, né? Aí você tem que considerar a questão da importância dos rios para a irrigação, né? São muito importantes. Você já deve ter ouvido falar aí da transposição do Rio São Francisco, né? Para irrigar ali entre várias outras coisas, para irrigar cultivos no Nordeste brasileiro em áreas que são áridas. Né? Então vejam, tem uma importância enorme. Exploração mineral. Exploração mineral, sobretudo o uso da água para desmontar ali a rocha ou o material inconsolidado, ou para lavar o produto ali da mineração. Né? Então é de suma importância, né? Claro que dependendo do modo como ocorra, pode ser um problema sério a partir dos impactos ambientais ocasionados pela atividade. Turismo ecológico. Quando você pensa, turismo ecológico relacionado à questão da água, à questão dos rios. Acredito que alguns de vocês vão lembrar de Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. E é por aí mesmo, né? Os rios são utilizados como fonte de turismo ecológico, sobretudo como acontece ali em Foz do Iguaçu, né, nas cataratas. E claro, para o equilíbrio do ciclo hidrológico. Né? Se você tem ali rios bem conservados, em boas condições e etc., ele vai contribuir para o ciclo hidrológico, que é para a manutenção da quantidade de chuvas e da quantidade de água no sistema, indo num determinado estado, de uma determinada forma. Né? Então, se você mantém ali o rio em condições boas, ele, claro, vai estar em equilíbrio com o ciclo hidrológico. Eu passei para vocês, recomendei que vocês assistissem um documentário, que é o Homem à Procura de Água, agora esqueci, Jornada Humana. Tá? O Homem à Procura da Água. E lá mostrava o caso do rio Colorado nos Estados Unidos. Tá? E mostrava, obviamente, a questão, o fato de que o modo como as pessoas estavam utilizando a água, como os recursos hídricos foram utilizados, estava impactando diretamente o ciclo hidrológico, no sentido de que extraía-se mais água do rio do que a capacidade de recomposição dessa água. Então gerava um problema bem sério. Se você ainda não assistiu, assista, né, a Jornada Humana, a história do homem pela procura da água. É um documentário muito bacana, o documentário é focado sobretudo no Rio Colorado e também no Rio Ural, lá na Ásia. Então, um documentário bem bacaninha para você entender essas questões aí relativas à questão da. Então, pessoal, em relação à classificação dos rios, tá, a gente pode usar alguns critérios, tá, para classificá-los. Tá. A primeira seria a classificação perene e intermitente, né, a divisão dos rios entre perenes e intermitentes. O que é um rio perene? É aquele rio que vai ter água durante o ano todo, né? Não vai ter um período lá que seca. Né? Acredito que você já deva ter assistido documentários lá sobre a África, em que tem um leito seco e aí os animaizinhos estão fazendo aquele processo de migração, e aí quando eles chegam num determinado ponto, tem a calha do rio lá, o leito do rio, não tem água, só tem lá o desenho do rio lá no terreno. E aí eles chegam lá e de repente começa a encher d'água lá, porque choveu a 800 quilômetros acima de onde eles estão, né? Ou distante de onde eles estão. Então, no caso, um rio perene, quando não há essa situação. Você tem água ali no rio durante o ano todo. Não vai ter um momento ali que vai secar. Os rios intermitentes são aqueles que secam, né? Conforme eu mencionei desses rios africanos aí, dos documentários, durante um período do ano eles vão estar secos, não vai ter água. Você vai ter toda a estrutura do rio, mas não vai ter água. Né? No Brasil, onde que isso acontece? Na região Nordeste. Na região Nordeste é bastante comum ter esse tipo de rio. Rios, eles podem ser de planaltos e planícies, né?
Planaltos, obviamente, quando mantém o seu curso aí sobre Planaltos. São rios muito bons para a navegação, para a navegação não, perdão, para a geração de energia, né, rios de Planalto. Então, Planalto são áreas elevadas, superfícies irregulares na superfície terrestre, áreas com superfícies irregulares, né, e com uma altitude considerável, né? Uma altitude aí que permite normalmente uma ampliação na velocidade do fluxo da água. Então é muito bom para esses rios, os rios de planalto são bons para a geração de energia elétrica. Os rios de planície são aqueles que mantêm o seu curso, a maior parte do seu curso em áreas de planície. Tá? São rios que são muito bons para a navegação, porque as águas são normalmente mais calmas, você não vai ter grandes corredeiras, não vai ter cachoeiras, cascatas e por aí vai. Normalmente são aqueles rios sinuosos, então, porque a água, como está numa mesma altitude, né, a água ela vai fluir ali bem devagar. Claro, você não vai fazer isso na tua casa, mas talvez até fácil, né? A hora que você tiver a oportunidade, vá na calçada aí, quando for lavar a calçada, limpar, até não está propício em função da seca, mas jogue um balde d'água lá na tua calçada. Vai demorar, numa área que seja relativamente plana, não vai, numa área com com o mesmo nivelamento, não vai escoar com a mesma facilidade. Agora, vá onde tem uma escada, onde tem uma rampa, né? Ou incline uma superfície, uma mesa, uma tábua e jogue uma jarra d'água, um balde d'água. Claro que a velocidade da água vai ser maior. Né? Então, os rios de planície normalmente são bem caudalosos, né? Faz aquelas curvas, meandros ali. Então, são cursos meândricos. Os rios, né, ou as bacias hidrográficas, elas podem ser consideradas como exorreicos, endorreicos, criptorreicos e arreicos. Tá? Vejamos cada uma dessas classificações. Exorreicos, pessoal, são rios que desaguam diretamente no mar. Endorreicos são rios que desaguam dentro do continente, formando lagos ou lençóis freáticos. Tá? Criptorrecos são rios subterrâneos. Por vezes até o rio ele flui na superfície e de repente some. Tá? Então são rios criptorrecos. E arrecos são rios que têm toda a estrutura de um rio menos água. Exceto água. Você tem lá o leito, tem a calha, tem o talveg, tem todas as partes do rio. Leito maior, leito menor e etc. Mas não tem água. Tá? No Brasil, onde que isso acontece? Na região Nordeste. Tá? Outros exemplos podem ser citados lá como os rios da África, do continente africano, como eu havia mencionado anteriormente. Tranquilo? Em relação às características gerais dos rios brasileiros. No Brasil nós temos aí o predomínio, né, de rios exorreicos e perenes, lembrando lá, exorreicos que desaguam no mar e perenes que têm água durante o ano todo, predomínio de regimes pluviais, tá, e predomínio de rios de planaltos. Né? Essas são as características gerais dos rios brasileiros. E, obviamente, no sertão nordestino predominam os rios intermitentes, né, de regime pluvial, também abastecidos pelas águas da chuva, e bacias arreicas, que são aquelas que durante o período do ano tem toda a estrutura da bacia, toda a estrutura de um rio, mas não tem água. Tá? Em relação ao abastecimento, imagine que você tem um rio, a água precisa vir de algum lugar. Esse rio ele é abastecido. Tá? Consegue entender isso? Ele é abastecido. Esse rio ele vai ser abastecido. Como que vai ocorrer o abastecimento desse rio? Existem três formas principais para que isso ocorra. Uma delas é o regime pluvial. Pluvial com P, lembra de chuva. Água da chuva. Então, necessita da água da chuva para manter suas águas. Pluvial com P, água da chuva. Então, chove, parte dessa água vai infiltrar no solo, parte da água vai escorrer a partir do sistema de escoamento superficial e vai abastecer esses rios. Tá? Outro sistema é o glacial ou nival. O que seria isso, professor? Glacial ou nival? Glacial ou nival são rios que são abastecidos a partir do derretimento do gelo. Rios nas áreas polares ou em áreas que têm cadeia de montanha, você vai ter esse tipo de regime de abastecimento. No Brasil, nós temos um rio que é abastecido a partir do sistema nival, né, que é o rio Amazonas. Né, que, claro, não é só nival, porque ele vai ser em grande parte, possivelmente a maior parte dele, a partir do regime pluvial.
Então, o rio Amazonas, na verdade, ele vai ser um regime misto. Ele vai englobar aí tanto, vai ser abastecido tanto pelo regime do derretimento de gelo, como pelo derretimento de gelo, quanto pelas águas da chuva. Mas vai ser abastecido a partir dessas duas formas. Né? Então, pessoal, acredito que em relação aos aspectos gerais de uma bacia hidrográfica e dos rios, era isso que nós tínhamos para conversar nesse momento. Eu peço para que você converse comigo via plataforma ou até, de repente, por um outro meio de contato. Eu vou colocar no mural da disciplina lá na Iônica o meu e-mail, então escreva lá. Se você precisar de materiais ou qualquer coisa, não deixe de me escrever. Também peço para que você leia o material didático, leia, releia, faça os exercícios, como eu havia mencionado lá no esqueminha da bacia hidrográfica, faça o modelinho daquele, monte um esqueminha de estudo, existe, como que os rios podem ser classificados, rios são perenes, intermitentes e etc. Coloque lá o que é cada um e etc. Então faça esse exercício que vai te ajudar bastante na hora vai te ajudar para sempre, né? Mas sobretudo quando você for fazer a avaliação. Mas acredito que isso é um aprendizado que você vai ter agora, que você vai levar para o resto da tua vida, se você estudar dessa forma. Então, dentro das suas possibilidades, use essa forma de estudo, revise e etc, que eu acredito que vai ser bastante positivo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.